A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos aqui nessa noite abençoada pelo nosso Deus para podermos meditar na Sua santa palavra, amém? E também para fazermos a oração da fé, onde colocamos a nossa fé em ação para alcançarmos o que necessitamos da parte do nosso Deus, aleluias. Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as noites, a partir das 19 horas, como também todas as manhãs com o Devocional da Manhã, e temos agora a leitura da Bíblia em um ano, também todos os dias aqui no canal. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, para que você receba todas as notificações, todas as vezes em que postarmos novos vídeos. Amém? Glórias a Deus por tudo. Meus irmãos, nessa noite eu convido você a meditar juntamente comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 5. 1 Timóteo 2, do 1 ao 5. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu vou continuar a leitura até o 8. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, que nessa hora o Senhor possa me dar inspiração do alto, Pai, possa me dar sabedoria do alto, unção do Senhor, para que eu possa, meu Deus, ministrar a palavra do Senhor e ela fazer efeito nos corações. Muito obrigada por tudo, perdoa os meus pecados, minhas falhas, em nome de Jesus, Pai, e que eu possa ser, meu Deus, uma serva do Senhor, conforme o Senhor quer. Te louvamos e bendizemos por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para mais essa noite de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, com essa palavra, de advertência, para nós, porque aqui o apóstolo Paulo endereça essa carta a Timóteo, que era o seu filho na fé, para que Timóteo tivesse essa orientação de como ele proceder ali junto à igreja, da qual ele estava liderando. Então ele diz, olha, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Tá vendo, meus irmãos, a importância de nós estarmos orando uns pelos outros, E não só por aqueles que a gente conhece, irmãos, Conforme a gente vê o apóstolo Paulo falando aqui, olha, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, é papel, da igreja do Senhor, dos servos de Deus, estarem orando, por aqueles que estão em eminência, pelos governos, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos líderes, na sua igreja, pelo seu chefe, todos que estão em eminência. A gente precisa orar, irmãos. Muitas vezes a gente quer resolver, na força, resolver no falatório. Hoje em dia nós temos vivido dias onde na internet acontece ali discussões, por causa de política e porque eu prefiro
o partido A, o outro prefere o partido B, né? O candidato A, o candidato B, e fica aquela discussão, e fica aquelas acusações, né? Falando uns dos outros, né? Falando mal uns dos outros. Não, irmãos, a orientação que a gente tem de Deus, aleluias, né? Onde Deus inspirou o apóstolo Paulo para falar, é que nós estejamos em oração, né? Por todos que estão em eminência, e não, né? Trazendo discussões, conforme a gente vê aqui, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. É necessário que a gente ore, irmãos, para que Deus quebre as barreiras, para que Deus, né, ensine a essas pessoas a andar em retidão. Então, é o meu papel e seu papel, né, nós estarmos orando uns pelos outros, né, orando por todos também que estão em eminência. No versículo 3 fala: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, isso é agradável ao Senhor, tá vendo aí? Então, o Senhor, ele quer a salvação para todos. A gente precisa, então, o quê? Estar orando para que vidas, né, venham serem alcançadas pelo poder do Evangelho, para que essas vidas venham abrir os seus corações para deixar Deus trabalhar. Então, não é com a nossa força que a gente vai vencer, que a gente vai ter um país melhor, que nós vamos ter, né, um mundo melhor para se viver, porque a gente sabe que, né, a paz total não vai ser aqui, né? É no céu que Deus tem prometido para aqueles que perseverarem até o fim, né? Para aqueles que creem em Jesus Cristo e perseverarem até o fim. Mas para a gente, enquanto a gente vive aqui nessa terra, nós temos que procurar, né, ter também uma vida quieta, sossegada, conforme a gente viu aqui. E como alcançar essa vida? Através da oração, irmãos. Nós orando a Deus, para Deus trazer, né, a paz, para Deus repreender o mal. Aleluias, a gente não pode deixar de orar. E o que temos percebido é o contrário. Cada vez mais, né, as pessoas estão orando menos e estão discutindo mais. Principalmente, igual a gente já falou, nas redes sociais. Então, meus irmãos, vamos usar as redes sociais para propagar o amor de Deus, né, para propagar a paz e não as discussões, as confusões, porque isso não agrada ao Senhor, né? O que agrada ao Senhor é a paz, é a oração uns pelos outros, conforme a gente viu aqui, é a obediência à sua palavra. E aqui no versículo 5 fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluias, né? Então, meus irmãos, a gente tem que orar a Deus em nome de Jesus, né? Somente Jesus é o nosso mediador, somente Ele pode, né? Aleluias, levar as nossas petições, né? A Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. Não adianta a gente orar para mais ninguém, para A, para B, não, é só para Jesus Cristo, aliás, para Deus em nome de Jesus. Aí aqui diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Olha isso aqui, irmãos. E como que, né, está sendo desobedecida essa palavra, porque quantas situações, né, de contenda nós temos visto por conta, né, do que a gente já falou aqui, né, por conta de política, né, por conta disso ou daquilo. Não, meus irmãos, não vamos ficar em contenda, vamos ao contrário, levantar as nossas mãos santas, né, aleluia, sem ira, nem contenda, orando, né, orando por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aleluias, glórias a Deus. Então vamos obedecer a palavra do nosso Deus. E nesse momento, irmãos, eu convido você a estar juntamente comigo, orando ao Senhor, pedindo a Ele, né,
todos que estão em eminência e também colocando as nossas causas nas mãos do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, meu Pai, nessa noite, para agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, pelas providências, Pai, por nossa saúde, Pai, até mesmo pelas tribulações, Pai. Aleluia, Senhor. Muito obrigada por tudo. E nessa hora, Pai, eu quero agradecer a Ti também por esse canal, Pai, de bênção que o Senhor nos deu, nos presenteou, para nós estarmos aqui ministrando a Sua palavra, trazendo palavra de edificação, meu Pai, aos ouvidos de todos os ouvintes. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço força física, força espiritual, para que eu continue essa obra, Pai, que o Senhor colocou na minha mão, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite nós aprendemos que devemos estar orando uns pelos outros, orando por aqueles que se encontram em eminência, e é, ó Pai, o que nós queremos fazer nesse momento, pedir ao Senhor, Pai, por todos os nossos governantes, por todos aqueles, Pai, que estão à frente dos trabalhos, meu Deus, para a melhoria, Pai, do povo, Senhor, para a melhoria, meu Deus, da nossa vida aqui na terra, que o Senhor abra o entendimento de cada um, meu Deus, que essas vidas venham trabalhar em honestidade, em retidão, venham buscar a tua face, Senhor. Repreenda o mal, corta todo o laço do inimigo, Senhor, que tem feito muitas pessoas ficarem com seus olhos fechados, com seus ouvidos fechados e trabalharem, meu Deus, ó Deus, com corrupção, com coisas que não provêm do Senhor, meu Deus, com mentira. Não, Pai, a gente pede ao Senhor que o Senhor entre com providência, Pai, todos aqueles que se encontram em eminência, que venham ter uma vida reta perante o Senhor e perante a sociedade, Deus, em nome de Jesus. Senhor, colocamos todas essas vidas em Tuas mãos e colocamos também em Tuas mãos, Pai, as nossas petições, que o Senhor visite cada coração, Pai, nessa hora, e que o Senhor atenda o clamor do Teu povo, Pai, tudo aquilo que temos pedido ao Senhor, Pai, que o Senhor possa fazer segundo a vontade do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Pai amado, nessa hora também eu lhe peço por aqueles que se encontram nos hospitais, por aqueles que se encontram aprisionados, Pai, em prisões físicas e espirituais. Pai, por aqueles que se encontram também nos orfanatos, nos asilos, nas clínicas de recuperação, nas ruas, Senhor. Ó Deus, caídos muitas vezes, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de todas essas vidas, que seja noite de salvação, que seja noite de cura, de libertação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, entregamos tudo em Tuas mãos, na certeza da vitória, Pai. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até amanhã, se Deus assim permitir.